Sobre esse vídeo eu quero trazer aqui a verdade sobre ganhar 10% ao mês. Muita gente vem pro escritório aqui querendo ganhar 10% ao mês e me fala que às vezes consegue, né? Inclusive, um tempo atrás chegou um rapaz conversando comigo, né? Ele falou assim: "Poxa, qual é que tá a média de rentabilidade do seu escritório aqui?" Eu falei: "Algo em torno de 2,5% ao mês, mais ou menos, com consistência, há quase 3 anos com consistência, mas é muito baixo essa taxa." Eu falei com ele: "Pô, é baixo? Quanto é que você consegue?" "Eu consigo 10% ao mês." Beleza. Vamos à vinheta. Eu tenho um vídeo, né, aqui no canal que eu demonstro por que não é possível você ganhar 10% ao mês com consistência. A maior parte das pessoas que quer ganhar um percentual tão alto quanto esse, geralmente tem muitas perdas acumuladas ao longo aí da vida de investidor. Quando você percebe que a pessoa ela é muito mais conservadora, não, Jean, eu estou querendo ganhar um negócio com segurança. São pessoas que não têm perdas acumuladas. É impressionante perceber que o psicológico da pessoa influencia demais com relação aos investimentos, aos ganhos, às perdas. E com relação aqui a essa ideia de ganhar 10% ao mês, né, eu tive a vontade de gravar um vídeo com relação a isso, justamente porque eu tenho recebido muita gente que está querendo rentabilidades absurdas assim. Aqui na Sólida Investimento a gente não preza por um percentual absurdamente alto. A gente preza por consistência nos ganhos. É tipo aquela corrida entre o coelho e a tartaruga. O coelho tá cheio de firula, ele é mais rápido que a tartaruga, mas a tartaruga ali consegue ir consistente, ele acaba ganhando a corrida. A gente quer caminhar igual a tartaruga? Óbvio que não. Se eu quisesse caminhar igual a tartaruga, eu botava o meu dinheiro no CDB no banco, botava na poupança, largava parado lá. Só que eu também não quero ser tão negligente com relação ao risco das montagens das operações, a ponto de caminhar para frente e para trás, que é o que a maioria das pessoas fazem. Quando a pessoa investe sozinha e quando ela tem um histórico de perdas, geralmente elas querem recuperar essas perdas. E elas só recuperam essas perdas, na cabeça delas, incorrendo em mais riscos. Então fazem operações muito arriscadas, muito agressivas, com opções muito dentro do dinheiro, com viés da superconfiança. Não conseguem encerrar uma posição que é de cara perdedora. Então isso tudo é viés comportamental e não está atrelado ao fulano, ciclano, beltrano. O ser humano é assim. Quando você para analisar, né, para estudar a questão comportamental do ser humano frente aos investimentos, você vai perceber de que a dinâmica é muito parecida com o jogo. Quando uma pessoa é viciada em jogo, ela começa a perder dinheiro, aposta tudo, aposta a família, aposta a casa, ela vai para a sarjeta. Quando a gente trabalha com investimentos e trabalha de day trade, swing trade ali, a gente tem que ter o cuidado para a gente não ficar perdendo aquilo que ganhou. O Warren Buffett ele tem duas regras. A primeira regra, nunca perca dinheiro. A segunda regra, nunca se esqueça da primeira regra, que é o que todo mundo faz. A gente ganha R$1.000 hoje, amanhã ganha R$1.000, depois ganha R$1.000 de novo. Esse R$1.000, ele acaba ficando muito pouco, porque você se acostuma com esse R$1.000. Mas às vezes R$1.000 representa 2%, 3%, 4%. Mas se você não olha a questão do percentual, se você tem uma carteira aqui de R$1 milhão e a gente ganha aqui R$25.000 em cima desse R$1 milhão. O primeiro momento ali você acha que o valor é bom, pô, o valor é legal. Em 4 meses eu consigo mais R$100.000. Mas depois de pouco tempo esse 25 mil já se torna pouco. E é aí onde você tem que pensar exatamente como você tem que crescer a sua carteira. Se você pega os 25 e aumenta ali o 1 milhão, vai ficar 1 milhão e 25. O mesmo percentual em cima desse 1 milhão e 25 já vai dar um valor maior. Então é aí onde tem que estar o seu psicológico. Pensando em crescer a sua base, manter a parte da estrutura dos juros com um nível de confiança, um nível de segurança legal, né? Então assim, estatisticamente falando, você tem uma margem de segurança, uma margem de confiança, né, que pode ser 90%, 95%, 99%, frente às operações que você está fazendo. Então, o que importa para você realmente ganhar dinheiro e recuperar as perdas é ter consistência. Tem gente que está posicionado numa operação que é perdedora, só que o viés da aversão à perda não deixa a gente encerrar essas posições, não deixa. Então você operando diretamente ali, você pensa assim, poxa, mas essa empresa ela vai dar um salto para cima, eu vou recuperar tudo. Isso é o que o viés da aversão à perda está dizendo. Porque segundo estudos, a dor da perda é 2 vezes maior do que a felicidade do ganho. É por isso que a maior parte dos traders perdem dinheiro. E todo mundo, eu falo todo mundo que chegou aqui no escritório dizendo que estava ganhando dinheiro fazendo day trade, quando colocamos para verificar o histórico deles todos, o histórico de operações, você vê que tem muito mais perdas do que ganho. Quer dizer que a profissão de trade é uma profissão ruim? Não, não é isso.
Só que a probabilidade de você ganhar fazendo trade é muito menor do que você ter uma estratégia de forma consistente. Você não tem tempo, você não tem as informações, você não tem as ferramentas, você não tem equipe para estar trabalhando. Vai perder dinheiro. O mercado é simplesmente um mecanismo de transferir riqueza dos pacientes, dos impacientes para os pacientes. Como já dizia Warren Buffett. Se esse mecanismo, eu vou fazer uma mudança de frase, é um mecanismo de transferência de dinheiro daqueles usurentos, daqueles que são extremamente agressivos, arrojados, para aqueles que são estratégicos. Quando você opera com estratégia, você começa a crescer o seu patrimônio, você começa a ver que a coisa realmente funciona. E aquele prejuízo de 50 mil cai para 49, para 45, 40. É assim que tem que ser. Você não precisa recuperar uma perda no mesmo ativo perdedor. Você pode simplesmente realizar a perda, isso vira compensação para imposto de renda futuro e depois trabalhar em ativos que são vencedores, ativos que têm a maior probabilidade de dar certo. Aqui na Sólida a gente não trabalha com menos de 90% de probabilidade para dar certo a operação. É por isso que a gente trabalha travado, com proteção de margem, com proteção de strike, com proteção de uma série de coisas. A gente analisa o ativo a fundo antes de definir algum tipo de estratégia. E quanto menos o cliente, menos o investidor, ele for arrojado, maior o lucro que ele tem. Quanto menos ele interagir no sentido de interferir nas decisões, mais ele recebe. Então qual é a nossa proposta aqui? Nossa proposta é que você tenha sossego, tranquilidade, perenidade, ganhos consistentes, consiga ter previsibilidade por longo prazo. Essa é a ideia de uma consultoria especializada, que você, quando tiver dúvida, você vai ter alguém para te auxiliar. Quando você tiver dificuldade, vai ter alguém ali para estar te orientando. Quando você tiver a incerteza do que está acontecendo com o mercado, você vai ter alguém lá que vai estar te respondendo, porque você não tem tempo para você ficar acompanhando o mercado o tempo todo. Você não tem... Então, assim, evite ficar operando várias vezes. Tem um estudo de doutorado que eu estava lendo até para referenciar na minha dissertação do mestrado, que fala que quanto mais operações você monta, você abre e fecha, maior a probabilidade de você ter perdas. E isso é uma realidade. Se você acha que sua operação está dando certo, está fazendo day trade, aquela coisa toda, me fale uma coisa, você está pagando imposto de renda? Se não estiver pagando imposto de renda, ou você está só negando, ou então você está tendo perdas. Porque só paga imposto de renda se você estiver dando lucro. Tem um aplicativo legal que é o MyProfit, que ele pega o seu histórico direto da bolsa. Dá uma olhada lá como é que está a questão de relação, perdas e ganhos. Se você está superavitário ou deficitário, como é que está a questão de pagamento de imposto de renda. Se você tiver deficitário, para tudo que você está fazendo. Para de ficar estagnando a carteira ou perdendo dinheiro e achando que está ganhando. Porque nosso psicológico ele nos engana. Quando você hoje, que eu perdi R$2.000, amanhã eu perdi R$2.000, eu perdi R$1.500, vou perder R$3.000. Aí você pega e tem um ganho lá de 5 mil. Dá a impressão de que, poxa, ganhei 5 mil, ganhei mais do que o que eu perdi. Não, foram várias de 1.000, 2.000. E da mesma forma, acontece o inverso. Você chega lá e ganha R$1.000, ganhei 1.500, ganhei R$2.000, ganhei R$3.000. Aí quando você perde, você ganhou 9 vezes. Quando você perde uma. Pô, perdi R$50.000. Superou todos os outros ganhos. Porque os viés comportamentais, eles fazem parte. Então, quanto mais você puder minimizar esses impactos, tendo um profissional habilitado, né, que realmente seja pró-cliente, não fique ali recebendo por comissionamento para gerar conflito de interesse, melhor para você. Então, assim, não negligencie a proteção do seu dinheiro, não negligencie a forma de administrar o seu dinheiro. Às vezes você pensa que pagar alguém é um dinheiro que você poderia estar economizando e investindo, porque você só enxerga uma coisa. Às vezes você enxerga, pô, mas eu posso ganhar aqui também. Se ele me ajudar, ele pode ganhar. Às vezes você tem que botar na balança também o quanto você vai deixar de perder. Quando você tem alguém, a chance de você perder é menor do que você operando sozinho. Então não pense só no ganho, pense no quanto vai deixar de perder. E se você deixar de perder e tiver um ganho consistente e acima da média, aí sim, meu amigo, pense que vale realmente a pena. Eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo aqui de uma análise gratuita de carteira. Se você tiver uma carteira de investimentos, quiser uma análise gratuita, isenta, para você realmente avaliar se a sua carteira está otimizada, se pode ser melhorada, como é que a gente pode estar trabalhando na sua carteira, preencha esse formulário que a gente vai entrar em contato com você e vai agendar uma reunião. No próximo mês, agora em novembro, a gente vai estar fazendo uma campanha muito boa, uma campanha
super, hiper, eu diria assim, imperdível. Diria imperdível porque você não vai tirar um centavo do seu bolso. A ideia aqui é que a gente gere um valor tão alto que você não precisa tirar nada do seu bolso e você tem um resultado melhor do que o que você tem hoje. Essa é a nossa proposta. E a gente vai estar explicando tudo isso numa reunião que você vai receber depois de preencher o questionário da Consultoria Express, que a gente vai estar deixando aqui na descrição do vídeo. Então, se gostou do vídeo, do conteúdo, se fez sentido para você, dá um like, se inscreve no canal, encaminha para outras pessoas também, que assim a gente vai construindo esse relacionamento sobre o mercado de derivativos, né, que é um mercado fascinante, mas se operar de forma correta. Muita gente perde muito dinheiro porque quer operar de forma errada ou quer ter a experiência de aprender com o próprio dinheiro perdendo, em vez de buscar um atalho de alguém que já fez, já sabe o caminho tudo direitinho. Então, muito cuidado com essas questões aí. Principalmente as pessoas que já têm uma certa idade. Porque a recuperação das perdas é muito mais traumática do que você começar de forma correta. Se você tem uma certa idade ali, tem que ser muito mais melindroso. Porque tão importante quanto ganhar é não perder. Lembre-se disso. Eu te vejo no nosso próximo encontro.